Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais uma edição aqui do Histórias e Memórias, o seu podcast de Governador Valadares, destinado e com um propósito maior de eternizar grandes histórias de pessoas marcantes e edificantes da nossa cidade. E hoje tenho a incrível honra de poder eternizar a história de vida de uma grande mulher, filha, mãe e médica de família e comunidade. Falo dela, a doutora Roberta Demarco, que me dá a honra da sua incrível presença aqui no podcast Eternizador de Histórias. Doutora Roberta, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra inenarrável poder te receber. Obrigado por ter aceitado o convite. Obrigada, eu que agradeço. Tamo junto, doutor. E para começar nosso bate-papo, eu vou te fazer uma pergunta que você vai entender depois aonde eu quis chegar com essa pergunta inicial. Durante essa semana, já que estamos gravando numa sexta-feira, a última do mês de maio, inclusive, durante essa semana ou na semana passada, em algum momento você falou sobre saúde mental com algum familiar, com o seu marido ou com algum colega de trabalho? Com certeza. E por que eu te fiz essa pergunta? Nós sabemos que esse tipo de assunto ficou comum na sociedade muito por conta de tudo que veio para a sociedade através do advento nefasto que foi a pandemia. Não se falava da forma que se fala nos tempos atuais sobre saúde mental pré-pandemia, como passou a se falar pós-pandemia. Parece que teve que vir o advento nefasto da pandemia para fazer com que o mundo pudesse se alertar em relação aos cuidados da pandemia. E haja vista que a gente vê hoje em dia o corpo que os profissionais que cuidam da mente ganharam na sociedade. Me refiro aos médicos psiquiatras, os psicólogos nem se fala, os terapeutas, enfim. Feita essa extensa introdução, como está a doutora Roberta Demarco mentalmente falando em pleno 2026? Mentalmente ótima. Que legal. Né? Graças a Deus. Eu acho até por ver as pessoas como estão, né, adoecendo, até pós-pandemia também, né? Atendo diariamente isso, né, como médica de família. Ontem mesmo atendi um caso bem complicado, né, de uma paciente de saúde mental. Então, se eu vejo, né, por atender essas pessoas, eu vejo a vida de outra forma, né? Assim, elas mesmo me ensinam, né? A gente vê assim, gente, coitado do sofrimento dessa paciente, né, dessa pessoa. Então, isso aí me faz refletir como a minha vida é maravilhosa. Sim. Né? Então, assim, hoje eu estou, graças a Deus, sempre tive, na verdade, para te falar assim, nossa, eu já tive depressão. Nunca tive, graças a Deus. Então, assim, eu acho que ser médica me faz ver, né, ter uma visão diferente da saúde mental, né? Assim, gente, minha vida é maravilhosa, tá todo mundo com saúde, tá todo mundo bem, vamos que vamos. Sabe? Então, assim, hoje, ótima, graças a Deus, sempre estive, né? É verdade. O que foi a pandemia para sua história de vida? Olha, para mim foi muito difícil, né? Que a gente ficou na linha de frente, né? Sim. Então, assim, trabalhei muito. Eu acho que foi, assim, os 2 anos que eu mais trabalhei. E era domingo, plantão, né? Para ajudar. Porque é por falta de profissional, né? Adoecendo. A gente fazia escala, trabalhava muito mais. Então, foi bem pesado para mim, né? Porque eu tinha uma filha de 2 anos, né? A Sofia, na época, tinha 2 anos. E eu acabei também atrasando a minha segunda filha por causa da pandemia. Eu falei, não vou engravidar agora porque veio a pandemia, a gente não sabe como é que vai ser. E acabei postergando a minha gestação, né? Segunda gestação. Então, assim, foi muito difícil, né? Ver as pessoas queridas falecendo, né? Muita gente conhecida faleceu, muitos pacientes faleceram, né? E, assim, foi muito difícil, assim. Foi uma experiência de vida que eu não queria passar novamente, né? Porque foi bem triste, né? Mas foi bem complicado, sim. Enquanto mulher, mãe, médica, qual foi o grande legado que a pandemia deixou na sua história de vida? Olha, eu falo que de legado, assim, a família, né? Preocupação com a família o tempo inteiro. Empatia, né? Deixou esse legado para mim. Empatia sempre com o paciente. A gente viu o desespero das pessoas, das famílias, né? Dos pacientes em estado grave. Então, assim, deixou um ensinamento muito grande para mim, sabe? A melhorar como profissional, principalmente, sabe? A ser mais humana. Então, assim, foi um aprendizado muito grande mesmo, que eu vou levar pro resto da minha vida, né? Assim, as cenas ficavam na minha cabeça, os pacientes com falta de ar, sabe? Os pacientes chegavam chorando, desesperados, doutora, eu vou morrer, sabe? Então, assim, deixou um legado muito importante para mim, na minha vida, né? Na minha carreira. E, assim, uma sensação de satisfação, de poder ajudar, sabe? Então, foi muito importante para mim, né? Assim, minha filha pequena e eu
meio que deixei um pouco de lado, né, ela, para trabalhar, para ajudar essas pessoas, né? Assim, me dediquei, Sim. sabe? Então, para mim foi maravilhoso, né, poder ajudar. Como era a Roberta Demarco nos tempos de Colégio Lourdinas e Colégio Imaculada? Ih, essa Uma risadinha aí criança, pegou. uma criança muito feliz, sempre muito feliz, obesa, né? Assim, às vezes eu falo, as pessoas não acreditam, você era gordinha, era obesa, assim, sofri bullying, desde pequenininha até os meus 10, 12 anos, mas foi uma infância muito feliz, uma infância raiz, né? De brincar na rua, ter os colegas sempre perto lá no Colégio Lourdinas, até hoje tenho contato com esses Que legal. colegas. Então, assim, foi uma infância muito feliz, muito legal, assim, que hoje eu acho que as crianças não têm essa coisa de brincar na rua, de jogar queimada, né? Então, assim, foi isso aí, foi maravilhoso. E pensando na sua história de vida enquanto criança, nós sabemos, doutora, que o tempo de escola ele é um dos tempos mais nostálgicos das nossas vidas, Sim. porque, pelo simples fato, talvez, de que é um tempo que não volta mais. Uhum. Se a gente parar para pensar, tudo aquilo que a gente viveu na escola, mas sobretudo em relação àquilo que foi a nossa vida durante o período escolar, é um período que jamais voltará. E é uma certeza que nós temos. Porque talvez a única responsabilidade que a gente tinha no tempo de escola era qual? Passar de ano. Uhum. Cuidar bem e ter um bom contato com os amigos, às vezes já tinha ali uma paquera, enfim. Mas as nossas responsabilidades eram muito menores em relação à questão de peso e tamanho do que nós estamos vivendo e passamos a viver pós-vida adulta. E, além disso, tem outras características que fazem desse período marcante de nossas vidas. Qual é a grande lembrança que você tem dos tempos de escola? Aquele tipo de lembrança, doutora, que quando você passa em frente ao Colégio Lourdinas ou ao Colégio Imaculada, vem na sua cabeça na hora, independentemente do dia, do horário, do que você possa estar fazendo no dia. Lembrança é saudade, né? Porque é uma época boa, que passa rápido, né? Eu tenho muita saudade da escola, dos colegas, né? A minha mãe também era professora na época que eu estudava lá. Então era muito legal, assim, lembro como se fosse hoje a minha mãe, eu chegando na escola com a minha mãe. Que legal. Chegando, brincando com as meninas, cantando o hino nacional. A gente na chegada tinha que cantar o hino nacional. Então, assim, saudade e só lembranças boas da época da escola. Qual é a professora ou o professor da sua história de vida escolar e o porquê? Escolar, eu acho que é a tia Lila, que foi minha professora da 2ª série, que é uma querida, sabe, essas professoras que era palhaça, fazia brincadeira na sala, e deitava e rolava. Então, ela era muito brincalhona, então, era todos da sala apaixonados por ela, e eu tenho uma lembrança muito boa dela. E ela é amiga da minha mãe. Que legal. Elas têm contato, então, é uma professora que eu morro de saudade e gosto muito, como pessoa e como professora, como profissional. É a tia Lila. Em relação à sua vida, ela tem, perdão pela redundância, um marco muito importante, que foi a sua escolha pelo curso que fez com que você se tornasse o que você é hoje, enquanto profissional. Você que escolheu a medicina para sua vida ou a medicina que te escolheu? Eu acho que é um pouco dos dois, né? Na verdade, eu fiz primeiro nutrição, eu sempre tive paixão por esporte, por alimentação. E aí fiz nutrição na época, porque não tinha medicina em Valadares, né? Na época eu não queria sair daqui. Sim. E aí, mas sempre tive uma paixão pela medicina. Eu falava sempre com meu pai, ainda vou fazer medicina, ainda vou fazer medicina. E aí trabalhei 2 anos na área, fiz pós em nutrição esportiva. E aí virei para meu pai depois de 2 anos, pai, eu quero a medicina, posso tentar? Meu pai, olha, vamos embora, vamos tentar. E aí na época eu fiz cursinho no Genoma, na época. 6 meses de cursinho, passei. Sim. E aí fui. Então, assim, fui sair de casa com 25 anos para fazer medicina. Então, eu já tinha essa paixão pela medicina. E quando eu entrei na medicina, eu me encontrei mesmo. Eu falei assim, nossa, é isso aí mesmo que eu queria. Então, acho que é um pouco dos dois. E eu vejo que o curso de medicina ele tem uma característica muito interessante na vida de todos vocês estudantes, e que já foram estudantes, que é um curso onde, é claro que isso acontece também em outros contextos, mas sobretudo na medicina, tem a grandiosidade por ser um curso onde ali sairão profissionais que cuidarão e salvarão de milhares de vidas. Mas também tem a questão de poder crescer, de poder sair da casa dos pais e de ter que procurar um local onde você vai conseguir estudar.
e você foi para a Faculdade de Medicina de Valença. Isso. E com isso, antes da gente poder entrar nos pormenores do curso, você sempre foi muito bem criada pelos seus pais aqui em Governador Valadares, sempre frequentou as melhores escolas e, consequentemente, os melhores lugares. E, de repente, você teve que crescer e voar. O quanto que esse momento dessa decisão pelo curso de medicina, passar na faculdade e morar fora, longe dos seus familiares, o quanto que essa parte da sua vida te forjou enquanto caráter, mas, sobretudo, enquanto mulher? Então, para mim foi muito difícil pela saudade, né? Porque assim, saí com 25 anos de casa, nunca tinha saído de casa, né? Debaixo das asas dos pais, né? E assim, de repente chegar em uma cidade, né? Longe, porque não era uma cidade perto que eu podia vir todo final de semana para casa, né? Valença, no Rio de Janeiro, ela é 100 quilômetros do Rio. E assim, para chegar era difícil o acesso, né? Eram 100 quilômetros de muita curva, né? Enfim. E aí, de repente, eu cheguei numa cidade sozinha, né? Uma cidade universitária, porque é muito pequenininha, né? Só tem a faculdade, aquelas cidadezinhas, a faculdade, a igrejinha, né? Uma cidade universitária. E, de repente, cheguei sem conhecer ninguém, né? E fui morar sozinha. Então, assim, foi o primeiro ano mais difícil, né? Porque, assim, até adaptar, fazer amizade. E eu fiquei com muita saudade, que eu era acostumada com casa cheia. Meus pais amam casa cheia. Final de semana mesmo, todo final de semana a gente vai para lá, a casa tá sempre cheia de amigos. E, de repente, eu me vi sozinha, né? Então, assim, foi um ano difícil, de muita saudade, mas, ao mesmo tempo, de aprendizado, para mim, foi maravilhoso, né? Para eu aprender um pouco a sair debaixo das asas dos pais, né? Porque já tinha 25 anos. Para desenvolver. Então, foi assim, foi importante e foi muito bom, sabe? E aí, logo depois que eu adaptei, ficou muito mais leve, né? Sim. Ficou muito mais fácil para mim, mas foi assim, foi uma experiência maravilhosa, que eu acho que todo mundo tem que passar por isso aí para sair debaixo das asas, né? De repente. E ter como aprendizado mesmo, né? Aprender a se virar sozinha, né? Não ter a comidinha da mamãe lá, né? Então, assim, aprendi a me virar, né? Fui aprender, né? A me virar sozinha e, assim, demorou o processo, mas foi muito importante para mim ter acontecido isso. Né? Então, para mim, foi maravilhosa a experiência. E em relação já ao curso de medicina, pensando naquilo que você é hoje, qual é o grande agradecimento? Se o curso de medicina fosse algo que a gente pudesse pegar, ou se fosse uma pessoa, melhor dizendo, e até se encaixa melhor nesse exemplo, qual é o grande agradecimento que você faz a tudo de teoria e prática que você viveu no curso de medicina, que de alguma forma ou de outra, doutora, às vezes em pensamento, trabalhando, você agradece todos os dias por ter aprendido na Faculdade de Medicina de Valença? Eu acho que a experiência, o amor pela profissão, porque assim, a medicina, a cada dia que passa, eu me apaixono mais pelo que eu faço. Né, assim, sou eternamente grata também aos meus pais, né, por ter me ensinado os valores, que isso também foi muito importante para mim, né, e colocar esses valores em prática hoje, né. Então, assim, hoje mesmo eu atendo 100% SUS, né. Então, assim, é maravilhoso ver que as pessoas, que a gente pode ajudar as pessoas, né, e eu levo isso aí para minha vida inteira, né, que a gente estava conversando, né, você não tem consultório particular? Eu não tenho porque eu gosto de atender 100% SUS. Né? Então, assim, eu nasci para isso, sabe? Por isso que eu não tenho interesse em ter consultório particular, porque eu quero ajudar as pessoas. Eu acho que se eu abrisse um consultório, eu não teria coragem de cobrar, porque eu quero ajudar a pessoa, sabe? Então, assim, a medicina deixa esse legado para mim. Sempre ajudar, ter empatia, né? E é maravilhoso, né? No meu caso, que é medicina de família, eu tenho fazer essa longitudinalidade do paciente, né? Eu acompanho o paciente desde de bebezinho até idoso, né? Pré-natal, o neném, a gente faz o pré-natal, o neném nasce, ele leva lá para mim o bebezinho pra gente ver, a gente acompanha esse bebezinho. Então, assim, é maravilhoso, né? Acompanhar esse paciente de todas as idades. Então, assim, é a paixão, né? Assim, é uma paixão mesmo que a medicina deixa para mim, né? E para você poder ter essa paixão consigo profissionalmente falando, houve primeiro algum momento antes da decisão de se especializar nessa área em que aconteceu alguma coisa que te
aguçou a ter o interesse por esse subgênero da medicina? De querer servir, de não olhar apenas a questão financeira, mas de servir outras vidas. Vidas, inclusive, que vivem vidas muito diferentes de tudo aquilo que você viveu enquanto filha e vive nos tempos atuais. Logo, você se encaixa em realidades muito distintas da sua. O que aconteceu no curso de medicina ou na sua vida pessoal, enfim, que te fez olhar para esse subgênero da medicina com mais carinho e de repente você se viu dentro dele? Então, na verdade, quando eu me formei, eu não já pensei direto na medicina de família, né? Aí, quando eu formei, minha vida foi toda planejada, né? Eu falei assim, eu vou formar, fiquei noiva um ano antes de formar, já vou casar e já vou me emendar um filho. Então, quando eu tentei a residência, eu já estava grávida da Sofia, eu já tinha casado, já estava grávida da minha primeira filha. E eu falei assim, vou fazer medicina de família primeiro, porque na época, a medicina de família, né, a residência, era na esquina do prédio que eu morava. Sim. Que fica mais perto, eu consigo amamentar, né? Se eu passar na residência, eu consigo vir em casa amamentar e voltar. E aí deu certo, eu passei na residência e eu fiz esse esquema, né? Amamentava, ou levavam a neném para mim, a Sofia, amamentava e voltava. Então, assim, e na verdade eu queria otorrino. Eu falei, vou fazer medicina de família, depois eu vou fazer otorrino. E aí, quando eu fiz a residência de medicina de família, eu falei, opa, quando eu acabei, é isso que eu quero para minha vida. Eu quero a medicina de família, eu não quero otorrino mais. E foi aí que eu me encontrei. Falei, nossa, eu nasci para isso aqui. Eu nasci para cuidar da criança, do idoso, da gestante, do adulto, de tudo. Então, eu nasci para isso aqui, eu não quero só otorrino. Aí foi aí que eu vi que era a medicina de família para minha vida. E para quem é leigo, e ainda mais nos tempos atuais, doutora, imagino que você comunga dessa ideia de que quando a gente pensa na medicina, e a odontologia tem muito isso, a parte estética está muito em voga nessas duas áreas profissionais. E você, até pelo fato de ser mulher, talvez era meio que óbvio para muita gente, para seus familiares e amigos, que você iria ingressar em uma especialidade mais voltada para a parte estética. Talvez até para nutrologia, até pela sua história de vida com a alimentação e atividade física. Mas você foi no caminho contrário daquilo que muita gente pensava. E para quem é leigo, trata-se de uma área da medicina que muita gente não sabe o que se trata. Em suma, o que se trata? O que é a medicina de família e comunidade e o que faz uma médica de família e comunidade? A medicina de família e comunidade é uma especialidade hoje, né? Que atende todos os tipos de faixa etária de idade e atende todos os tipos de clínica. Então, atende desde a criança ao nascimento, né? Faz puericultura, acompanha a mãe na gestação, atende a família inteira, né? Ela faz esse cuidado longitudinal desde o início. Então, assim, a gente acompanha a família desde o início, como um todo. Então, é maravilhoso, porque você todos os tipos de especialidade ao mesmo tempo. Então, chega lá uma mãe, né, que tá grávida, você faz o pré-natal. Chega uma criança com uma gripe, chega uma criança com pneumonia. Então, você é um clínico que faz tudo e atende todas as especialidades. Você atende cardio, você atende tudo. Você tem que resolver. Você resolve 90%, quase 100% daquilo tudo ali. Né? Das queixas. Sim. Queixa dermatológica, queixa de obesidade, né? Igual a gente lá na unidade de saúde, a gente tem a IMUT, né? Que a gente tem as outras áreas. Fisioterapeuta, nutricionista. Então, assim, aí a gente atende o paciente mesmo com todo, né? A gente tem uma equipe multidisciplinar. Então, a medicina de família hoje eu falo que é a especialidade mais completa que tem hoje na medicina e é uma especialidade super importante, né? Porque ela faz tudo, ela atende tudo, né? Todos os tipos de queixa a gente atende. E na sua visão enquanto mulher e enquanto profissional, acima de tudo, o quanto que estar inserida nesse subgênero da medicina fez com que a Roberta Demarco fosse ainda mais uma mulher, filha, mãe e médica mais humanizada? Mais humanizada, eu falo pelo cotidiano mesmo, pelo dia a dia, pela vivência.
né? Assim, os meus pacientes me tornam ser mais humanizada cada dia mais, cada vez mais, pela paixão mesmo do que eu faço, pela paixão que eu tenho dos meus pacientes na unidade de saúde. Então, assim, eles são muito queridos, assim, sabe? A forma de carinho. Porque a gente tem pacientes tanto com classe média social alta quanto baixa, Sim. né? A gente tem pacientes com plano de saúde também, né? Não é porque é SUS que a gente não atende só 100% SUS. Então, assim, a gente ganha de... Até acho bonitinho, né? Assim, eles ficam, têm tanto carinho pela gente, pelo atendimento, às vezes uma escuta. Eles ficam tão emocionados, tão gratos, né? De você vê que isso é maravilhoso. Eu achei bonitinho esses dias um pacientezinho muito humilde da zona rural. Ele não era da nossa área de cadastro, né? Porque a gente atende os pacientes cadastrados. E aí eu atendi ele, né? Acolhi, atendi, mesmo não sendo nosso, né? E eu achei bonitinho que ele, pelo atendimento, ele ficou tão feliz que ele levou uma camarina de ovo pra mim. Então, assim, a gente ganha tudo lá, né? Uma camarina de ovo. E eu, assim, achei tão fofo, né? Então, assim, isso aí que eu acho que torna a gente ser mais humano, né? Porque isso é muito prazeroso. Sim. Assim, até galinha, já trabalhei na zona rural. Uau. Galinha. Então, assim, é muito fofo, né? Então, assim, é uma forma de gratidão deles, é muito legal ter essa troca com os pacientes, né? Então, assim, isso aí torna a gente ser mais humano cada vez mais, porque isso é muito satisfatório. Você vê que você está fazendo, um pouco que você conversa com o paciente fica na alegria. Ontem mesmo eu atendi uma e falou assim, nossa, você me escutou, nenhum paciente, nenhuma médica me escuta assim, igual você me escutou, igual você conversou comigo, você me acalmou. Eu acho que eu precisava só de uma escuta mesmo, né? Então, assim, isso aí torna a gente mais humano, né? Cada vez mais. Claro que você, enquanto médica, até por tudo que você aprendeu na teoria e na prática, precisa ter valências e competências que te fazem ser a incrível profissional que você é hoje. Só que, sobretudo, enquanto médica de família e comunidade, eu, como leigo, ouvindo você falar, imagino, doutora, e me corrija se eu estiver errado, que você também precisa ter algumas características que saem da figura médica e vão ao encontro da figura da doutora Roberta Demarco, mulher, ser humana. Qual é a grande característica que você não aprende, que você não aprendeu em forma de disciplina e matéria na faculdade, que uma médica de medicina, que uma médica de família e comunidade precisa ter no dia a dia do seu trabalho? Então, no dia a dia, eu acho que paciência, sabedoria, empatia, gostar do que faz. Então, assim, gostar, fazer a medicina por amor, sabe? Que eu acho que isso aí é o mais importante. Para ter um atendimento bom com o paciente, né? Assim, para você se encontrar mesmo, né? Para você... Que eu acho que isso aí... Valor, né? Isso aí, faculdade nenhuma te ensina, Claro. né? Então, assim, saber os valores mesmo, né? Saber o seu lugar, saber a ser humilde, que eu acho que é o principal, sabe? Humildade. Para você, que são coisas, valores mesmo, que são coisas que você não aprende na faculdade, né? Caráter. Então, assim, acho que isso é muito importante, você ter aí ao longo do tempo. Você advém de uma realidade que ela, às vezes, vai na contramão, como você mesma falou, da realidade de muitas outras pessoas que vão até onde você atende. E eu acho que a graça da vida é também você ver em outras pessoas coisas que você não vê no seu dia a dia. Você, às vezes, está acostumado com uma realidade de vida dentro da sua família e por mérito seu, dos seus pais, que deixam você inserido numa bolha. Só que tem profissões que permitem e fazem com que a gente possa mergulhar em bolhas totalmente diferentes e viver situações inimagináveis, perdão. E dentro da medicina de família e comunidade, pensando justamente nesse tipo de paciente, qual é o grande relato, a grande história que você, através da medicina, pôde intervir? E às vezes você chegou em casa, nem sei se isso aconteceu, mas às vezes você chegou em casa, caramba, como é que o mundo é, né? Eu nunca imaginei viver isso, ou imaginar que uma pessoa pudesse viver uma situação que você viu no consultório. Então,
tem vários episódios, assim, várias vivências, né? Vou te dar um exemplo de um. Eu estava numa loja e aí de uma conhecida comentar, né? Eu trabalhava nessa loja. Oh, nossa, Roberto, meu pai tá mal, ele tá precisando de ajuda. E, assim, só um episódio, né? Ele tá Sim. precisando de ajuda e não tá bem. E o médico já deu um laudo para ele afastar. E ele tá com muita dor e ele não consegue afastar porque ninguém interna, né? Assim, o quadro dele, eles falam que não é de internar e tal. Eu falei, não, peraí. Então, assim, isso é rotineiro, sabe? Isso é muito comum. E aí eu falei, não, me dá o laudo, me dá tudo do seu pai que eu vou estudar o caso dele, ver o que a gente tem que fazer, né? E aí, que eu quero ajudar. E aí, assim, pra você ver na loja. E aí, me mandou tudo, né, ela. E aí eu fui olhar, falei assim, caraca, seu pai tem que internar agora, nesse Meu momento. Deus. Então, assim, fiz um encaminhamento, né, mandei pro colega. Ele precisa de internação com urgência, assim, ele tinha indicação até de colocar, me fugiu a palavra aqui, colocar marca-passo. Meu Deus. Nesse nível. Tinha indicação de marca-passo, então, assim, já fiz o encaminhamento e na mesma hora internaram. Então, assim, hoje essa pessoa é muito grata a mim, porque ele ficou internado 21 dias, conseguiu colocar o marca-passo. E, assim, nessa internação, ele já teve parada cardíaca. Então, assim, foi Deus que me mandou Amém. naquele lugar, né, para ajudar esse paciente. Sim. Então, assim, hoje o paciente está ótimo, graças a Deus deu tudo certo, colocou o marca-passo, tem uma vida normal, voltou a trabalhar. Então, assim, são pequenas coisas que acontecem que depois eu faço aquela retrospectiva, né? Assim, a pessoa vem falar comigo depois, eu falo, caraca, né, gente, se a gente for parar para pensar, assim, Deus me mandou naquele lugar, naquela hora certa, né? Me colocou para fazer aquilo e deu certo. Então, assim, isso aí que me faz refletir, né, sobre o amor de Deus na vida da gente, né? Então, é essa retrospectiva que eu faço e olho e falo assim, gente, nossa, eu sou muito grata, né? Então, assim, que bom que Deus permitiu dessa pessoa internada, dessa pessoa conseguir colocar marca-passo, né? De conseguir fazer tudo pelo SUS. Então, assim, é maravilhoso, sabe? Então, é isso aí. Qual é a grande mazela da saúde pública pensando no seu nicho de atuação, pensando na medicina, que é aquilo que você vê e observa todos os dias já há bastante tempo na sua história de vida e que, na sua visão, deveria ser melhorado? Olha, hoje eu acho que, assim, eu acho que o SUS é maravilhoso, tá? O que eu acho que poderia ser melhorado é mesmo mão de obra, assim, aumento de número de vagas para especialista, né? Porque tem alguns casos que realmente a gente não consegue conduzir, a gente encaminha para o especialista, né? Sim. Então, assim, por exemplo, nesse caso desse paciente, né? Paciente cardiopata grave, né? Que a gente precisa de acompanhamento com cardiologista também. Então, assim, eu acho que é um aumento do número de vagas, o aumento do número de exames, né? Aumento de número de vagas de leito, né? Porque toda saúde pública tem suas precariedades, né? Então, eu acho que era mais isso aí mesmo, né? Assim, maior investimento, né? E ser tudo 100% pelo SUS, né? É um sonho Mas eu acho que é isso mesmo, aumentar a vaga, as pessoas terem mais oportunidade de conseguir mais exames pelo SUS, né? Porque não são todos os exames que o SUS fornece, né? Infelizmente hoje, porque não tem condição. E aí acho que seria mais isso mesmo, né? Para ser tudo 100% SUS e conseguir todos os exames, até os mais caros pelo SUS. A pandemia fez e mostrou para toda a comunidade brasileira, não só médica, mas na população no cômputo geral, o quanto que o SUS é importante? Com certeza, com certeza. Eu acho que as pessoas viram, né? Algumas pessoas até vieram falar para mim depois que, assim, não conseguia, às vezes, atendimento em rede particular e ia procurar o SUS para atendimento, né? E viram que o SUS é totalmente diferente do que as pessoas acham que é. Então, assim, pacientes, a gente mesmo na demanda na pandemia, a gente teve um aumento muito importante de número de atendimento, porque a rede particular não estava dando conta, estava mandando para as unidades de saúde. Então, assim, aí eles viram que a unidade de saúde é totalmente diferente do que eles pensam, né? Que o atendimento é maravilhoso, né?
Então, eu acho que a pandemia foi importante para as pessoas verem, né, que o SUS, a importância do SUS, né, diante dessa pandemia, né, dos casos, até para atendimento mesmo. As pessoas depois, até alguns pacientes nossos que não eram cadastrados, se cadastraram depois da pandemia, porque viram que tem um atendimento de excelência e continuaram o atendimento, né, o acompanhamento nas unidades de saúde. Então, isso aí, né, foi bom para as pessoas verem isso aí. Qual é ou qual foi o grande sonho que você já realizou na sua vida enquanto médica? Então, assim, sonho que eu já realizei é de ver os pacientes, né, voltar para a gente dando um feedback que está bem, né? Por exemplo, nesse senhor que eu citei, do marca-passo. Sim. Então, assim, crianças que chegam graves com pneumonia, né? A gente manda para internação hospitalar e depois voltam lá pulando, né? A criança chega prostrada e volta lá pulando. Uau. Então, assim, isso aí já é um sonho pra gente, né? Ver que você fez certo, né? Que você conseguiu conduzir da melhor forma, que você ajudou, né? Então, isso aí pra gente é gratificante, né? Doutora, existe glamour na medicina no cômputo geral, em todas as especialidades? Eu acho que existe, mas para mim não existe, né? Existe para algumas pessoas, existe, mas para mim, na minha realidade, no que eu quero, para mim não tem isso de glamour, não. Por que eu te perguntei isso? Eu, enquanto leigo, já ouvi histórias de pessoas que às vezes entram na medicina, no curso de medicina, às vezes pensando só no cifrão lá na frente, pós-formado. Às vezes por um desejo do pai e da mãe, que são médicos e quer que o filho siga a carreira. E eu imagino que essa ação é totalmente maléfica, pensando em que talvez esse cara ou essa menina lá na frente vai estar no hospital salvando a vida ou tentando salvar a vida de alguém. Só que ele não foi um bom aluno durante o curso todo e talvez ele não vai ter as competências necessárias para intervir numa vida. Como é que você enxerga hoje esse cenário e até pelo fato de que cresceu muito o número de faculdades de medicina no Brasil? Como é que você, enquanto médica já experiente, já atuante na área já há bastante tempo, enxerga essa quantidade excessiva de faculdades e esse tipo de perfil de aluno que eu, enquanto leigo, vejo que existe? Mas você que está diretamente na área pode falar com muito mais propriedade a respeito desse tipo de perfil. Então, eu fico até, né, triste, porque realmente isso acontece, né? Às vezes eu vejo, né, tem muita gente que faz medicina por glamour, né? Eu sou médico, né? Porque às vezes os pais querem, né? Eu já vi colegas meus de faculdade que faziam medicina porque queria ser prefeito da cidadezinha. Meu Deus. Então, assim, isso é muito comum hoje, né? Infelizmente. Então, as pessoas fazem, por isso que eu falei que tem o glamour e não tem, né? Por glamour, né? Por falar que eu sou médico, né? Então, infelizmente, isso acontece mesmo. Então, assim, estão abrindo muitas faculdades, né? Eu acho que tinha que ter aí um parâmetro, né? Tinha que dar uma controlada nisso daí, né? Porque não tem que ser quantidade, tem que ser qualidade, né? Então, infelizmente, na nossa realidade, isso é muito comum hoje. O que a medicina representa para a sua história de vida? Então, representa hoje amor, né? Me encontrar na profissão, né? Que eu me encontrei, eu amo a medicina de família, não me vejo fazendo outra coisa, a não sei ser médica de família. Sabedoria, empatia, aprendizado, né? Então, assim, aprendo cada dia mais. Eu acho que é isso aí. Lembra quando você falou que quando você tomou a decisão de poder fazer medicina, você encontrou lá em Valença a faculdade e teve que ir. Uhum. Isso aconteceu há alguns anos. Mas se a gente parar para pensar, agora no meio do ano ou no início do ano que vem, várias Robertas estarão inseridas nesse mesmo contexto que você se inseriu outrora. E talvez elas vão passar pela mesma experiência ou pelas mesmas experiências que você passou lá atrás. Qual é a dica que você pode dar para essas Robertas ou para outros rapazes que, doutora, às vezes a vida ela é muito igual para muitas pessoas em inúmeras situações, sobretudo na vida profissional, que às vezes vão passar pelos mesmos desafios que só você sabe que você passou morando fora da sua família, noites sem dormir, enfim.
qual é a grande dica que você poderia dar para essa pessoa que vai passar por tudo que você passou? É assim, não desistir, que realmente não é fácil, né? É muito puxado a medicina, assim, estudo em horário integral. Sei que vai dar saudade, mas não desista, persista nos seus sonhos, aproveite, estude muito, aprenda, né? Para sair um bom profissional da faculdade, tá? Para fazer com excelência o seu sonho, Sim. né? E fazer por gostar, por sonho mesmo, tá? Então, assim, esse conselho que eu dou e persistir naquilo ali. A nossa vida é como se fosse um livro, com páginas positivas e páginas negativas. São assim todos os livros que já foram lançados e todos que serão lançados por toda a eternidade. E o mais interessante é que se a gente para pra pensar que, diferentemente do que acontece nos livros propriamente ditos, na nossa vida enquanto ser humano, as páginas e os capítulos são feitos de diferentes formas. Por quê? No livro propriamente dito, a página ou as páginas e os capítulos são feitos em forma de papel. Só que Deus é tão maravilhoso que Ele nos concede a autoria de nós mesmos sermos os autores dos livros das nossas vidas. Ou seja, nós mesmos escrevemos as páginas dos nossos livros. Então, doutora, todo dia quando você acorda, você é como uma espécie de uma caneta ou uma tecla de um teclado que escreve uma página do livro da sua vida. Hoje, quando você acordou, você escreveu uma página do livro da sua vida. Você começou a escrever, melhor dizendo. E uma página, doutora, pode ser um dia muito marcante, pode ser uma viagem muito especial, pode ser um momento, pode ser uma conversa que ali delimitou algo muito grande na sua vida. Só que, ao mesmo tempo, pode ser uma página triste, de um dia triste, com uma história triste, de uma viagem que às vezes não saiu como esperado, enfim. E nós somos instantes, né? Amanhã a gente realmente não sabe se a gente vai estar aqui. Só que, além de tudo isso que eu te falei, existem datas na nossa história de vida que são únicas, que ali delimitam uma nova forma de viver. E você tem uma data que mudou a sua história de vida aqui na Terra. Dia 1º de janeiro de 2018. O que esse dia representa para a história de vida da Roberta Demarco? O nascimento do primeiro amor da minha vida, né? Da minha primeira filha, que eu sempre sonhei em ser mãe, né? Então, foi uma data marcante, é uma data marcante na minha vida, que eu realizei o sonho de ser mãe, né? Da minha primeira filha. Então, é uma data, assim, né? Que vai ficar eternizado aí. E depois, a outra data da segunda pequenininha, dia 15 de março de 2022. O que é ser mãe? Olha, Luiz, é maravilhoso. Eu falo que é cansativo, né? Não é fácil, principalmente nos primeiros anos que você está adaptando, né? Aquele serzinho novo que nasceu. Mas, assim, é um amor inexplicável. Assim, a gente só passa a entender o que é um amor de verdade, eu acho que eu falo, né? Que eu escutei muito dos meus pais, isso aí. Vocês só vão entender por que dos nãos quando você virar mãe. Então, assim, hoje eu entendo por que a minha mãe me falava não, ou meu pai, por precaução, por zelo. Sim. Então, assim, eu falo só sendo pai e mãe para você entender o que é um amor de verdade, assim. É uma experiência única que eu acho que, né, eu falo com todos os meus amigos, tem que viver essa experiência, porque é algo maravilhoso, é assim, surreal ser mãe, principalmente de duas crianças saudáveis, né? Que eu falo que a gente tem que agradecer todos os dias por ter saúde, né? Então, assim, duas meninas saudáveis, né? Assim, é cansativo, mas que bom que tá brincando, que tá pulando, tá fazendo bagunça, tá com saúde, né? Então, assim, eu agradeço todos os dias. Que eu levanto e falo assim, meu Deus, obrigado por mais um dia, que minhas meninas estão bem, né? Porque a gente vê, né? Como eu atendo como médica, eu vejo as dificuldades, né? Com algumas crianças que os pais passam, né? Por enfermidade mesmo, por comorbidade, né? Então, assim, sempre agradecer, né, a Deus por permitir de ser mãe, né, e por minhas filhas terem saúde. Qual é o maior ensinamento que você quer passar para suas filhas em vida? O que eu aprendi com os meus pais é serem educadas, terem empatia, serem humanas, né, tratar bem as pessoas,
É, eu acho que, assim, é difícil, né, criar um filho, não é fácil. Então, assim, eu tento passar um pouco que os meus pais me passaram, né, da criação. Então, assim, peço a Deus todo dia, né, que elas cresçam também, principalmente no amor de Cristo, né, que eu acho que é importante também, que é isso que eu quero passar para elas, né, que sem Deus a gente não é nada, né. E para elas crescerem sempre uma pessoa melhor, né, pessoas melhores, pessoas firmes no amor de Cristo, pessoas que sempre tratem bem as pessoas, né. Então, acho que esse que é o legado que a gente tenta deixar sempre para os nossos filhos, né, e amar sempre ao próximo, né. Eu acho que é isso aí. Doutora, eu percebo que, e aí até fazendo relação com o que eu vivi na infância, imagino que na sua infância também não foi diferente. Na sua época enquanto criança e na minha época enquanto criança, eu tenho comigo que, por tudo que o mundo era e por tudo que o mundo é hoje, mediante esse avanço muito grande da tecnologia, das redes sociais, de tudo que o mundo virou, sobretudo no Brasil, que na sua época foi mais fácil para os seus pais criar você e seus irmãos do que é para você hoje criar suas filhas, no sentido de tudo aquilo que o mundo oferece para ela, sobretudo para a mais velha atualmente. E eu queria te ouvir a respeito de quais são, ou qual é o maior cuidado que você possui, sobretudo com a mais velha, acerca de tudo que o mundo oferece, sobretudo com esse monte de tela, que nós sabemos o quanto que impacta positivamente, mas se mal usado, negativamente também pode afetar uma vida de uma criança que às vezes nem sabe o que tem ali na mão dela, e ela pode estar vendo coisa que não é para ela e acarretar em uma série de situações negativas. Com certeza, né? Hoje em dia é muito difícil. Então, assim, lá em casa mesmo, a gente regra, né? Tempo de tela. A gente deixa aí 1 hora, meia hora, né? Por dia. Então, assim, eu acho que é regrar mesmo. Tentar afastar o máximo possível, que é o que a gente tenta lá em casa, né? Afastar de inteligência artificial, que agora esses blogueirinhos, eu esqueço o nome deles. Influências. Tem os influencers, né, de criança que tem os vídeos deles, né, tipo, eu nem sei o nome, pra te falar a verdade, até veio a Valadares há pouco tempo. Então, assim, que eu acho que são coisas fúteis, que não traz aprendizado para ela. Então, assim, até para mais nova também, né, a gente tenta o máximo possível brincar com elas o tempo inteiro. Até a gente tem que regrar, né, nós mesmos. Porque a gente acaba que chega cansado, fica deitado, quer ficar no celular, né? Quer descansar e acaba ficando em rede social também. Então, a gente tenta regrar, né? Eu e meu marido hoje, quando as meninas chegam da escola, por exemplo, de manhã elas sempre têm atividade, que eu acho que é importante, né? Ocupar o tempo delas. Claro. Então, assim, balé, natação, sempre tem atividade. E quando chegar da escola, a gente mesmo se regra para isso, para não pegar o telefone, para brincar com elas. Que é uma forma de afastar da tela, né? Então, assim, a gente vai pintar, ou a gente vai brincar de quebra-cabeça, entendeu? Então, elas acabam esquecendo dessa rede social, né? Dessa rede social, não, da televisão, Sim. Né? Porque hoje em dia é televisão, né? E eu vejo até crianças na idade da Sofia, a Sofia hoje está com 8 anos, de ter celular, né? Então, assim, a gente não concorda com isso, né? Então, o máximo que a gente conseguir segurar isso, a gente vai segurar, né? De ter telefone, de ter tablet, a gente não vai fornecer. E tentar mesmo ocupar a cabeça dela com outras coisas, assim, estimula a ler livro, sabe? Estimular a fazer o dever de casa, fazer mais páginas, né? Além do que é solicitado. Sim. Então, assim, tentar dessas formas aí, ir para casa da coleguinha brincar, né? Então, assim, são formas que ela não lembra de pedir a televisão. Legal. Então, assim, a gente mesmo tem que regrar isso aí, né? Para nós mesmos, até o adulto, né? Como adulto, para a gente vigiar, para dar uma pausa. Opa, vamos parar na rede social, porque já está demais, né? Quem são os pais da Roberta e qual a importância dos pais da Roberta para a Roberta Demarco? Meus pais são pessoas maravilhosas. Me criaram, eu falo assim, eu acho que é super bem, né? Para mim não sei se as pessoas falariam a mesma coisa, mas para mim, me criaram super bem, né? Meus pais me criaram ensinando os valores, né? Ensinando ser humilde com as pessoas sempre, ensinando sempre a ajudar. Assim, nossa, eu sempre vi meu pai, né? Assim, por ter padaria, o meu pai sempre ajudou as pessoas, sabe?
E quem ajuda geralmente não fala, né, Luiz? Então, assim, eu via e ele nunca falou, sabe? Mas, assim, sempre ajudar ao próximo, o que você puder, sabe? Sempre fui criada com muito amor, né? Sempre me educaram da melhor forma possível, né? Meu pai sempre trabalhou muito, então sempre trabalhar muito. Sempre trabalhou muito para me dar do bom e do melhor, né? Assim, graças a Deus, nunca passamos dificuldade. E, assim, meu pai saía para trabalhar às 5 horas da manhã, chegava às 10 horas da noite. Assim, isso foi a vida inteira, eu fui criada assim. Então, assim, sempre trabalhou muito, né? Então, ele me ensinou sempre a trabalhar muito, ser independente, né? E sempre buscar meus sonhos, né? Ir atrás dos meus sonhos. Então, a minha mãe também muito religiosa, né? Sempre me ensinou, né? A viver no amor de Cristo. Então, assim, eu só tenho maravilhas a falar dos meus pais, né? Assim, quem dera que eu fosse a metade do que eles foram para mim e para as minhas filhas, né? Estou trabalhando para isso, se Deus quiser, que Deus permita que seja. Mas foram maravilhosos, foram fundamentais na minha vida. Sempre pude contar muito com eles, para tudo. Nós sabemos que a nossa vida é feita de momentos. Agora você está vivendo um momento. Espero que bom. E com os nossos pais, nós vivemos momentos marcantes e icônicos. Na sua vida enquanto filha, qual foi o melhor momento que você viveu com seus pais? Talvez pode ter sido uma conversa, ou um conselho, uma conversa dura, ou uma viagem marcante. Ou às vezes um momento bobo ali na cozinha, que você ouviu alguma coisa, vocês ficaram rindo. Enfim, algo, doutora, que às vezes eles, ouvindo você falar, talvez eles não vão lembrar. Mas algo que na sua infância sempre te marcou, ou na adolescência, ou já na vida adulta. Então, acho que a minha infância, né? Meu pai trabalhava fora, né? Sempre trabalhou e chegava tarde. E sempre, eu tenho isso na memória. Aí, sempre quando ele chegava, ele brincava comigo de vir fazer cosquinhas. Então, eu tenho isso daí na memória. Ele fazia cosquinha, falava algumas cidades. Jabuticabal, Ribeirão Preto. E ele vai lembrar disso quando ele vê. Então, assim, e era super legal que ele chegava mesmo cansado e brincava sempre com a gente isso aí. Então, isso aí eu tenho na minha memória, essa brincadeira que ele sempre fazia comigo. Doutora, como eu disse anteriormente, a nossa vida ela é um livro, com páginas positivas e páginas negativas. E aqui falamos, e você discorreu muito bem, sobre inúmeras páginas positivas da sua história de vida. Mas, reitero, também temos páginas, instantes, momentos negativos que marcam a nossa história de vida. No livro da vida da Roberta Demarco, qual é a página mais triste e o que você fez ou está fazendo para arrancar essa página ou essas páginas da sua história de vida? Eu acho que a página mais triste foi o adoecimento do meu marido, né? Quando a minha filha a Sofia devia ter uns 9 meses, eu estava na residência de medicina de família. E aí ele veio a ter muita dor, né? Começou a passar mal. E aí a gente foi descobrir que ele tinha espondilite anquilosante, né? Então, assim, o processo de descobrir, né, a doença não foi fácil, né? Foram muitos médicos, foram muitas consultas, foram muitos exames, né? E, assim, ver ele com dor, para mim isso foi muito sofrido, sabe? A gente tá com criança pequena, né, em casa, com a Sofia pequenininha. Então, essa página da minha vida, que, assim, hoje a gente olha atrás, né, o tanto que ele sofreu, mas que ele foi forte, né? E a gente conseguiu vencer. E hoje, graças a Deus, ele está ótimo, né? Logo depois ficou, né? Demorou uns 6 meses para melhorar. Mas essa aí que é a página triste da minha vida, assim, que eu falo, sabe? O que é casamento? Olha, casamento para mim é maravilhoso, tá? Casamento para mim é parceria, é cuidado, é ajuda, né, o tempo inteiro. Então, assim, amor é troca. Então, assim, hoje eu posso falar, né? Eu casei com o amor da minha vida, que eu acho que isso é super importante. Casei com um cara incrível, com um super pai, que eu falo que até ele me mudou como pessoa para melhor, sabe? Ele é muito calmo, né? Então, assim, eu acho que isso é muito importante para o casamento, né? Aquele equilíbrio, né? Sim. Eu sou muito agitada, ele é muito calmo, né? Muito racional.
Então, assim, eu acho que o casamento é essa troca, né? Então, assim, eu casei com uma pessoa maravilhosa, que ele me mudou completamente. Hoje eu sou uma pessoa muito melhor, né? Graças a ele, devo isso a ele, né? Que às vezes eu fico nervosa, calma, né? Já chega, calma, calma. É assim, assim, assim. Aí eu paro, penso, nossa, é mesmo. Então, assim, eu acho que casamento é isso aí, é uma troca, é você casar com a pessoa que você ama de verdade, né? Então, assim, é maravilhoso. Então, assim, eu falo, casem. Porque às vezes tem aquela brincadeira, não, casem, sim, porque é maravilhoso. Com a pessoa certa é maravilhoso. Agora é o jogo das palavras. Vou citar nomes ou palavras e você vai defini-los ou defini-las com uma palavra. Podemos ir? Podemos. Vida. Vida, definir com uma palavra. Exato. Minhas filhas, Deus. minha família, Amor. profissão, Família. amor eterno, Medicina. amor. Valença. Eu falo que Valença, para mim, foi aprendizado, sabedoria, Colégio Lourdinas. saudade, Colégio Imaculada. também saudade. Maternidade. A melhor experiência de vida da minha vida. Padaria Betel. Amor também, amor. Governador Valadares. Que é padaria, né? Voltando à padaria, assim. Fui criada dentro Sim, da padaria, imagina. então, assim, né? Memória afetiva, amor até hoje. Governador Valadares. Apaixonada. Agora é o jogo do subestimado e do superestimado. Superestimado, doutor, é aquilo que é o famoso não é isso tudo. Quem é que nunca falou isso? Para determinar qualquer coisa na vida. Quando eu falo qualquer coisa mesmo. Vale desde algo na profissão até para um prato de comida. E o subestimado é justamente ao contrário. É aquilo que você gosta muito, só que você vê que muita gente não dá a mínima. Aí você para e pensa, gente, como é que pode não gostar de tal coisa? Entendeu? Uhum. Me fale uma comida, um prato superestimado. Aquele que você pode até já ter comido, mas você não come mais, nunca mais, e você fica vendo o pessoal se esbaldando. Você fala, como é que pode gostar de tal coisa? Eu acho que é carne de fígado. Não gosta? Nossa, eu não gosto. E eu olho e falo assim, gente, como é que vocês conseguem comer? É nesse nível aí. Me fale uma bebida, pode ser alcoólica ou não, superestimada. Whisky. Nossa, já perdi as contas de quantas pessoas falaram isso. Whisky. Me fale uma banda, cantor ou cantora, independentemente do gênero musical, superestimada ou superestimada. Nossa, aí você me pegou. Deixa eu pensar aqui. Superestimada, que é muito bom. Não, que você Corta, então, não peraí. gosta e que você vê muita Corta gente aí, gostando. corta aí. Não, fique à vontade. Que você não gosta, que você vê que muita gente gosta, você fala, gente, como é que pode gostar de tal coisa? Eu acho que é banda de essas metálicas, assim, banda de rock mais pesado, assim, que eu nem sei citar o nome, às vezes eu só vejo e eu não gosto. Assim, eu acho que, nossa, é só barulho, parece, sabe? Eu não gosto muito, não. O que as pessoas superestimam demais na vida, no cômputo geral? Que na sua visão dão muito valor para algo que talvez na sua visão não é o mais importante. Eu acho que é coisa material mesmo, assim, marca, né? Assim, às vezes as pessoas querem mostrar que compraram uma coisa de marca. Então, eu acho que é isso aí, esse glamour. Eu acho que não tem necessidade disso. O que as pessoas superestimam demais na medicina, num cômputo geral? Na medicina, então, eu não diria, né, generalizando, não. Mas, assim, eu acho que alguns médicos que eu vejo é glamour, né? Vender aquilo na internet que não é, sabe? Eu acho que rede social hoje ficou muito uma venda de sonho, né, digamos. As pessoas vendem, às vezes, coisas que elas não são, sabe? Então, eu acho que seria isso daí mesmo. Uma comida subestimada. Aquela que você gosta muito, que muita gente não gosta, mas você
não deixa faltar na sua semana? Eu acho difícil de ninguém gostar, né? Que é o famoso arroz, feijão e o ovinho lá frito. Com a batatinha, eu acho que é difícil alguém não gostar. Exato. Eu acho que esse daí não tem erro. Me fale uma bebida, pode ser alcoólica ou não, subestimada. Bebida subestimada? Então, eu acho que água com gás. Ah, não, pelo amor de Deus. Água com gás, você acredita? Você toma esse trem? Bota limão ainda também. Gosto, com limão. Mas faz pedir um Sprite, ó, é 0. Eu acho. Água com limão. Uma banda, cantor ou cantora subestimado, aquele que você gosta ou aquela que você gosta muito, vai ter um show lá no Rio, que vai você e seu marido, e que você fala... Aí muita gente fala, nossa, Roberta, você vai nesse show? Olha, eu adoro micareta e DJ também. Olha, você não tem cara de gostar de micareta. Adoro. A Tati Meira lá, tava lá na avenida lá, foi ótimo. Então, eu acho que chiclete com banana, né? O Bel é eterno pra mim. Viveu muito de Gefolia aqui na rua. Demais. Nossa, Gefolia, nossa, que legal. Maravilhoso. Gefolia. Trivela, né? Que é o antigo Trivela, que tinha arraial, né? Asa de águia. Então, assim, que eu lembro da minha época de adolescente. Isso. Que eu acho que seria isso aí, na época de adolescente. Que legal, isso eu não que tenho cara show de que eu gostar, iria. Super adoro. Assim, DJ também. Né? Já peguei muito DJ lá em Belo Horizonte quando eu tinha show. Então, acho que esses dois aí. O axé também, eu morro de saudade para lembrar dos velhos tempos de Gefolia. Adoro. Me fale algo subestimado na vida, que as pessoas não dão valor, enquanto na sua visão deveria ser valorizado. Nossa. Eu acho que a saúde, sabe? Acho que às vezes as pessoas não dão valor, assim, tão saudáveis e estão reclamando. Então, acho que não dão valor que deveriam dar, sabe? De estar lá em pé todos os dias de manhã para trabalhar, para malhar. Então, acho que a saúde aí, acho que as pessoas não deveriam dar mais valor, sabe? Assim, poxa, eu tô mais um dia em pé, graças a Deus, tô ótimo com saúde aqui. Algo subestimado na medicina. Eu acho que é acolhimento. Acolhimento. Doutora, defina a sua vida com uma palavra. Gratidão. Defina a sua história de vida com uma frase. Pode ser um trecho de uma música, pode ser um versículo bíblico. A minha vida, eu acho que também gratidão, né? Por tudo que eu vivi, pelo que eu vivo. Eu acho que é isso mesmo, acho que é gratidão, né? Agradecer sempre a Deus. Nós somos passageiros, né? Somos instantes. Daqui a milhões de anos, se Deus quiser, não estaremos mais aqui na Terra. Mas essa entrevista vai ficar gravada para sempre no YouTube. A não ser que o Alexandre de Moraes remova esse conteúdo, tô brincando. Brincadeira. Como você quer ser lembrada aqui na Terra? Como uma pessoa que ajudou muito. Como uma pessoa boa, que fez um legado bom aqui na Terra. E que ajudou muitas pessoas... que conseguiu espalhar um pouco de amor, né? O amor que eu recebo, né? Eu espero espalhar isso aí por onde eu vou, né? Tanto enquanto mãe, quanto filha, quanto amiga. Então esse é o legado que eu queria deixar aqui para mim, que as pessoas nunca se lembrem de mim de forma negativa, só forma positiva. Doutora, defina essa conversa com uma palavra. Obrigada, foi um prazer, foi muito bom. Você me fez relembrar aí meus velhos tempos, minha infância, minha época de faculdade. Então, assim, foi muito prazeroso te agradecer pelo convite. Tá? Foi uma experiência maravilhosa, primeira vez, né? Que legal. Num podcast, né? Numa entrevista. Assim, né? Ao vivo. Não, gravado. Gravado, né? Me enganou. Brincadeira. Tava brincando. Mas, assim, foi muito satisfatório, foi muito legal. Gostei muito e te agradecer mesmo. Obrigada. E eu que agradeço enormemente por ter, primeiramente, aceitado. Sei que não é fácil. Eu lembro que te chamei no domingo à noite. Você me respondeu de forma muito solícita na segunda de manhã. E é sempre bom entrevistar. E, na verdade, não entrevistar, né? Conversar com pessoas do seu gabarito que tem uma história e um nome muito ilibado na cidade. Muito obrigado mais uma vez, foi uma honra, sucesso e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço. Tamo junto, doutora Roberta Demarco, que abrilhantou
e embelezou mais um episódio do Histórias e Memórias, que volta amanhã com mais um episódio para ser eternizado de mais uma mulher pertencente à área da saúde aqui da nossa cidade. Eu vou ficando por aqui e sobre os comandos do editor Augusto Júnior, vou ficando por aqui. Um grande abraço e até uma próxima.